Jesus amado. Amém, irmãos, graças ao Senhor pela leitura. Nós estamos próximos de concluir o Alimento Diário, esse volume. Estamos na semana 4, sexta-feira, e vamos começar aqui o ler com oração, que está em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz: Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ó Jesus amado, Senhor, essa é a experiência de Paulo, Senhor. Com intrepidez e ousadia no Espírito Santo, ele pôde testemunhar e testificar esse sentimento. Ó Senhor Jesus, ó Jesus amado, isso é um exemplo para nós, Senhor, pois Paulo considerava a vida preciosa. Em nada ele considerava a sua vida preciosa. Ó Senhor Jesus, o que mais importava para ele era saber como estavam as igrejas e como ele se dava pela sua obra. Ó Senhor Jesus, isso mostra para nós o quanto ainda estamos aquém, Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós, principalmente com relação a essa visão que o Senhor nos deu, que essa visão possa nos governar, que o Senhor possa alargar o nosso coração e que a cada dia possamos nos preocupar, nos esmerar e nos dar por sua obra, por sua necessidade. Ao ponto, Senhor, de considerarmos a nossa vida, ó Senhor Jesus, em nada mais preciosa do que o teu propósito. Ó Jesus amado, Senhor Jesus, obedecer à direção do Espírito. Uma vez que a obra é do Espírito, é Ele quem orienta para onde se deve ir. Em sua segunda viagem, Paulo levou consigo Silas e Timóteo, conforme lemos, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo é quem manda, envia e pode impedir a pregação da palavra em algum lugar. Parece incrível, mas o Espírito Santo impediu Paulo, Silas e Timóteo de ir à Ásia Menor pregar o Evangelho. Novamente vemos o Espírito agindo. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma vez vemos que o Espírito está no controle e a obra é dele. Não vamos contra o Espírito. Não podemos ir contra o Espírito. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque a obra é dele. Enquanto contornavam Mísia em direção a Troade, atravessaram toda aquela região da Ásia Menor sem conseguir pregar o Evangelho. Não conseguindo ir para a região norte, eles continuaram em direção ao oeste e pararam em Troade, uma cidade portuária. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A Macedônia ficava no outro lado da costa. Isso evidencia que a obra é do Espírito. E se Paulo, em sua segunda viagem, tivesse se ocupado com a Ásia Menor ou com a Bitínia, talvez não tivesse mais tempo para ir à Europa. Mas, graças a Deus, o Espírito mandou Paulo e sua comitiva para a Europa, por onde o Evangelho se espalhou. Ainda na segunda viagem, Paulo partiu para Filipos, onde foi perseguido, preso e açoitado. Depois fugiu para Tessalônica, onde novamente foi perseguido e partiu para Bereia. De lá fugiu para Atenas. Em Atenas, Paulo foi usado pelo Espírito para pregar o Evangelho aos gregos, povo extremamente místico e politeísta. Em seguida viajou até Corinto,
onde vemos outro arranjo do Espírito Santo, pois Paulo estava sozinho, necessitando de meios para a sua sobrevivência. Por isso passou a fazer tendas. Corinto era uma cidade muito importante. Ficava localizada num um estreito de terra que se liga a outra porção maior de terra. Essa importante cidade sediava os Jogos Istmicos, tão famosos quanto os Jogos Olímpicos de Atenas. Por ocasião desses jogos, Corinto também recebia pessoas da Península Itálica, mas, como não havia hospedagem suficiente, os visitantes compravam tendas. Nessa ocasião, Paulo encontrou um casal que fazia tendas. Muito provavelmente, ele não sabia onde comprar matéria-prima, então precisava procurar quem já fazia esse trabalho. Foi quando se aproximou de Áquila e Priscila, que faziam tendas. Vemos novamente o arranjo do Espírito. Por causa da necessidade de se sustentar, Paulo conheceu esse casal que se tornou tão precioso para ele, não somente em Corinto, mas também em Éfeso. Áquila e Priscila foram para Éfeso entre a segunda e a terceira viagens de Paulo. Lá abriram sua casa para que a igreja se reunisse. Ademais, quando Apolo passou por Éfeso, esse casal ensinou-lhe com maior precisão o caminho do Senhor. Tudo isso não era coincidência. Não era coincidência. Ó Senhor Jesus. Mas é obra do Espírito Santo. Querido leitor, não é por acaso que você está lendo este devocional. Pelo contrário, é a obra do Espírito Santo. Independentemente de onde você estava, o Espírito Santo o achou. Aleluia. Ó Senhor Jesus, o encargo desta semana é mostrar que o Espírito Santo é quem comanda esta obra. Leamos. Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia em Pentecostes, o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Paulo, na terceira viagem, estava com uma firme determinação de ir para Jerusalém, e, se possível, por ocasião da festa de Pentecostes. Por causa disso, estava com pressa e não quis passar em Éfeso. Quando o navio aportou em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Na comunhão de Paulo com os presbíteros da igreja em Éfeso, vemos um dos trechos mais tocantes da Bíblia. Quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, e que pela cilada dos judeus me sobrevieram jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ao longo desse trajeto de ida para Jerusalém, em vários lugares surgiram profetas e irmãos, dizendo a Paulo para não ir, por causa das cadeias e tribulações que o esperavam. Paulo, no entanto, estava determinado. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o espírito que devemos ter. Vamos pregar o Evangelho com esse espírito de Paulo, não considerando em nada nessa nossa vida preciosa para nós mesmos. Não tenhamos autocompaixão. Paulo não mediu esforços. Para servir ao Senhor, ele esmurrava o corpo para reduzi-lo à escravidão.
Que esse espírito nos estimule. A volta do Senhor está muito próxima. Vale a pena combater o bom combate e correr a carreira. Um atleta de alto desempenho, quando se prepara para uma Olimpíada, treina por 4 anos seguidos. Ele busca melhorar seu tempo a cada momento, reduzindo cada centésimo de fração de segundo. Quando chega a hora da competição, esse atleta não olha para mais ninguém, nem se distrai com nada. Ele está extremamente focado na competição. Da mesma forma, devemos correr focados na carreira que nos está proposta, não olhando nem para carro bonito para comprar, nem para uma linda casa para morar. Querido leitor, sejamos como Paulo, que em nada considerava sua vida preciosa para si mesmo. Seu foco era completar a carreira e o ministério que lhe foram confiados. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ó Senhor Jesus. É de grande encorajamento, né, quando nós tocamos na experiência de um homem experienciado. Um homem que, mesmo tendo um passado, né, de perseguição, de cegueira que Paulo teve, né, quando era Saulo. Mas o interessante de tudo isso é que os homens poderiam ter olhado para Saulo e jamais, nem nós mesmos poderíamos imaginar que aquele homem tão cruel e ao mesmo tempo tão determinado, pensando até mesmo que estava agradando a Deus, perseguindo os cristãos, né, a igreja, veja o quanto ele estava cego. Foi justamente esse homem que o Senhor o separou para uma obra a qual tem o direcionamento do Espírito. E por esse homem se deixar levar pela direção do Espírito Santo, pode ter alcançado a misericórdia, a graça do Senhor. E em sua trajetória ele encontrou apoio, né, para fazer a obra. E aqui relata para nós, além dos companheiros que estavam com ele, né, um casal que surgiu em meio a uma necessidade humana, né, de sobrevivência que Paulo teve. E o Senhor com certeza deu sabedoria para que ele pudesse não perder tempo. E assim, como foi dito aqui, ele procurou alguém que pudesse já ter a prática de fazer redes, né? Fazer tendas. E esse casal, não só nesse aspecto da cooperação, de ensinar ao próprio Paulo, né, e suprir essa sua necessidade momentânea ali, mas eles se tornaram cooperadores também. E mostra que uma vez que eles adquiriram o conhecimento do Evangelho, eles também puderam ensinar a um homem chamado Apolo. E Apolo, ele tinha muito conhecimento, né? Mas só que Apolo, ele só tinha compreensão da metade, ou seja, ele só conhecia o Evangelho da graça. E foi justamente através de Áquila e Priscila que ele pôde receber o Evangelho completo, também o Evangelho do Reino. Louvado seja o Senhor. E aqui fala para nós das experiências, mostrando a perseverança desse homem, Paulo, né, o apóstolo, e junto com as suas
viagens, e diante dessas viagens foi provado, porque, embora houvesse uma determinação, até mesmo de não considerar a sua própria vida como algo de grande importância, ele tinha que ter a sensibilidade da direção do Espírito. Então havia uma necessidade no seu coração de ir para Jerusalém, mas aqui mostra logo à frente que o que mais importa é saber qual é a direção do Espírito. Senhor Jesus. Então, isso aqui para nós é um exemplo, um modelo a ser seguido. Principalmente para os tempos de hoje, nós temos que saber qual é a direção do Espírito e seguir essa direção. Louvado seja o Senhor. E aqui fala também sobre a questão de um atleta. Eu lembro de uma experiência, há um tempo atrás, há um bom tempo, na verdade, de um corredor que ele estava próximo de concluir, né, a linha de chegada, faltando alguns metros. Só que aquele atleta, como fala aqui, imagina se preparar 4 anos para uma Olimpíada ou para uma competição, principalmente a São Silvestre, né, que acontece muito no fim do ano. E aí, de repente, lá focado, né, aquela determinação, eis que passa um carro da Rede Globo, né, filmando ele ali, e ele começou a olhar para isso. Acredito que a vaidade, né, foi tão tamanha que o tirou do foco. E aí chega um momento em que aquele carro da Rede Globo vira, ou seja, sai do trajeto que seria da corrida e pega uma direção contrária. E nessa direção contrária, esse atleta que estava, há tantos anos se preparando para aquele momento, né, teve que ter uma alimentação regrada, né, respeitar as horas de sono, do descanso, principalmente da questão dos músculos, enfim, todo um preparo. Tudo isso se perdeu porque ele se distraiu. A vaidade o consumiu. E aí ele se desviou essa trajetória, de todo esse preparo que ele teve. E não é diferente conosco hoje. O irmão menciona aqui a questão do carro, da casa, mas tem tantas outras coisas, até mesmo de pequenos valores, que podem nos tirar do eixo, nos levar à distração, porque nós não tropeçamos nas grandes pedras, ou nas pequenas, né? E nós precisamos nos atentar para isso, porque se nós cuidarmos das pequenas pedras, com certeza nós não iremos ter que lidar com as grandes, né? Então louvado seja o Senhor por isso, que não vamos permitir que nenhum carro da Rede Globo ou qualquer coisa que venha querer, né, ensoberbecer, querer achar que somos alguma coisa. Não, irmãos, tudo é a direção do Espírito, tudo é a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Que então possamos ter o espírito de Paulo, de ser determinado e considerar as coisas do nosso Senhor mais importantes do que as nossas. Até porque depende muito de onde está o nosso coração. Nós sabemos que a fascinação das riquezas, né, o coração que demonstra um solo com pedras ou com muito tráfego, que tem espinhos, enfim, são tantas coisas que queiram nos abalar, nos envolver, nos abafar. Tudo isso vem do mundo. Ó Senhor Jesus, nós não vamos permitir que essas coisas habitem nosso coração.
Louvado seja o Senhor. Então, que o Senhor possa limpar o nosso coração, que neste dia nós possamos atentar para tudo isso. Então, vamos cuidar bem do solo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, que nós possamos compreender que precisamos estar sensíveis ao direcionamento do Espírito para sermos conduzidos à vontade do Senhor. Andando na terra com os olhos no céu. Jesus é o Senhor. Deus nos abençoe nesse dia. Amém, irmãos? E pedindo permissão aos irmãos para demonstrar o quanto eu estou com saudade dos santos. Eu creio que em breve vamos nos ver. Amém? Jesus é o Senhor.